Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Angra em Revista. Connosco, uma vez mais, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Boa tarde, Dr. Alan Menezes. Uma vez agradecer-lhe mais, é um gosto tê-lo aqui. Para mim é um gosto e acho que do Rádio eu Clube. que fico agradecido. Presidente, tivemos na semana passada as tradicionais festas da Serreta. Foi algo que correu bem no seu ponto de vista? Creio que sim, pelo menos a afluência foi enorme, as pessoas, apesar do tempo não ter ajudado no sábado, com os aguaceiros que assustaram um bocadinho. O que seria das festas da Serreta sem um bocadinho de água também para é verdade, abençoar, para refrescar quem vai andando. A verdade é que as coisas correram bem, não houve acidentes nem problemas, portanto foram umas festas em que felizmente se retomou a normalidade depois desta interrupção forçada que tivemos por causa do Covid. As coisas correram bem e mais uma vez se cumpriu a tradição. Sente que a tradição é cada vez mais tradição, digamos assim, para os terceirenses, há cada vez mais população terceirense a aderir, não só pela vertente religiosa, mas também desportiva e outras, com o próprio convívio? Eu creio que sim, creio que nesta altura aquela festa também já se transformou, enfim, numa saudável, e isso é importante dizer, numa saudável mistura entre a fé e a religião, e também o exercício físico, o passeio e o convívio, são estas coisas todas, e o que é virtuoso, e portanto é muito bom que assim seja, e nós temos cada vez mais o alargamento do período em que as pessoas vão. Há uns anos atrás, praticamente toda a gente se concentrava na sexta e no sábado, ou mais essencialmente no sábado. Agora nós começamos a ver pessoas que vão à Serreta, começando na semana anterior, e digamos, com um alargamento do tempo muito maior e cada vez mais gente. A verdade é essa. Se nós juntássemos num único dia todos aqueles que lá foram, teríamos verdadeiramente a ilha toda naquela ponta relativamente ao convívio que se celebra na segunda-feira, que é a tolerância de ponto, mais espaço houvesse também na Serreta para acolher tanta na população. Serreta e em muitos outros lugares, porque a verdade é que as pessoas acabam por ir para as zonas de lazer de várias freguesias e, portanto, acabou por se transformar num dia em que muita gente mesmo aproveita para fazer um piquenique, é também uma espécie de piquenique de fim de verão, porque as festas da Serreta aqui no Concelho de Angra de alguma maneira marcam o fim do essencial da festa. Ainda há mais uma ou outra festa que vai acontecendo agora no outono, mas a verdade é que o grosso das festas já acabou e a Serreta é assim o encerramento. A Serreta termina festas e termina também época balnear e dá aqui início ao arranque do ano letivo na Ilha Terceira, não é? Porque na Ilha Terceira começa o ano letivo na terça-feira, ou começou neste caso. Nesse ponto de vista, e falando na área da educação, relativamente ao arranque do novo ano letivo, sente que correu tudo mais ou menos dentro da normalidade? Sim, as coisas correram todas na normalidade, não temos nenhum problema de maior. Temos, infelizmente, algumas obras, no caso concreto aqui, uma obra aqui na Escola de Altas Covas, que é uma obra de grande volume, que não cabe num verão só, mas conseguiu-se acomodar as coisas de maneira a interferir o mínimo com o funcionamento da escola, mas a verdade é que estamos a fazer uma grande intervenção na parte pequeno pavilhão que tem aqui no Altas Covas, no sentido de dar outra qualidade e outra segurança, e portanto essa é uma obra que vai continuar durante mais algum tempo, mas a verdade é que as coisas correram manifestamente bem, portanto não há nada a apontar na abertura deste ano letivo. Relativamente aos manuais digitais, já era a altura de adotar manuais digitais ou o Presidente acha que sobre essa matéria já ouvi várias opiniões que vão divergindo. A verdade é que o sistema educativo tem que se adaptar aos tempos e tem que evoluir com os tempos. Numa altura em que os miúdos cada vez mais cedo começam por ter os seus smartphones e começam a usar os iPads e as outras coisas todas, a verdade é que a escola também tem que seguir esse caminho. Se isso implica ou deve implicar uma substituição integral dos livros, isso já é outra matéria bem mais complexa. Creio que durante algum tempo uma saudável convivência entre os formatos digitais e os formatos em papel, se calhar será a forma mais equilibrada, até porque o fim dos livros não parece que esteja assim para já, e por isso acho que os nossos estudantes têm que se habituar a estas duas realidades. Uma realidade desmaterializada que tem cada vez mais força e que é importantíssima. A verdade é que hoje quem souber usar um destes equipamentos tem o mundo nas suas mãos, tem a maior biblioteca do planeta no seu bolso e, portanto, é importante que eles saibam usá-la e é importante que a escola também olhe para isso, mas, por outro lado, também é preciso manter aqui a capacidade de escrevermos com uma caneta e de lermos numa folha de papel, portanto, há que
O cheiro dos livros não poderá deixar de existir. Alguns encarregados de educação estão um bocado preocupados porque vêm-se privados aqui, se calhar, de poder ajudar mais, neste caso, o aluno em si, porque sem o livro não há o rabisco. Sem o rabisco, alguns pais não são muito dotados para as tecnologias. Eu acho que isto é uma aprendizagem para nós todos. É julgar por aquilo que se lê no Facebook. Estamos numa terra de especialistas em novas tecnologias, por isso acho que não há que temer esse problema, porque quem sabe usá-lo para certos fins também tem que aprender para os outros, e portanto isto é uma aprendizagem que deve percorrer a sociedade toda. Se o Facebook fosse uma ferramenta de ensino, seríamos todos doutores e mestres. Presidente, esta semana também, apesar do Conselho de Angra ter prolongado a época balnear até o final de setembro, a verdade é que com o início das aulas a época balnear quebra pouco ou muito. Qual é o balanço que faz também desta época balnear no Conselho? A época balnear, felizmente, enfim, no grosso do seu... da sua época correu muito bem, ou seja, nós tivemos uma época balnear em que felizmente, e esperemos que ainda temos mais uns dias, nada aconteça, não aconteceu nada de grave em nenhuma das nossas zonas balneares. Tivemos, como sempre, aquele pequeno incidente da prainha, que é um incidente que não é um incidente, ou seja... Que será sempre recorrente, como já todas as vezes que chova muito há de acontecer, e portanto não tem nada de particularmente complexo aí. As coisas correram bem, conseguimos nadadores salvadores para todas as zonas, portanto, ou seja, foi uma boa época balnear até agora, embora ainda faltem uns dias. Quanto à questão do prolongamento, pois acho que as coisas não vale a pena, olhando para aquilo que está a acontecer, depois da abertura do ano escolar, mesmo que o tempo esteja bom, o número de pessoas disponíveis para estar nestes lugares é cada vez menor. O número é cada vez mais reduzido. Se calhar temos que voltar ao formato antigo, que era o mais adequado, ou seja... O início das aulas será o fim do ano. O início das aulas será o fim da época balnear, embora obviamente que as zonas balneares continuam aí o ano todo e nós temos gente que vai lá todo o ano. Agora não vale a pena termos este enorme aparato e caríssimo aparato em todas as zonas balneares quando não está lá ninguém. Presidente, relativamente às zonas de banho, aquelas que não são consideradas zonas balneares porque não têm a bandeira azul, há previsão de ter mais alguma ou para já vamos deixar assim porque nós está gostaríamos de ter muito mais zonas de banhos, mas menos zonas balneares. A questão das zonas balneares e das zonas de banho é uma questão que a única diferença tem a ver exatamente com, por um lado, as questões do nadador salvador, e isso implica um custo muito elevado, e depois, em alguns casos, a questão do controle de qualidade. A verdade é que, felizmente, tirando zonas pontuais, perto de povoações em que há necessidade de manter o controle, nós temos uma costa limpa que se recomenda e, portanto, não precisamos estar particularmente preocupados com isso. E não vale a pena termos mais do que 6, 7 zonas balneares num concelho, já é demais. E, portanto, nós temos demasiadas zonas de balneares, precisávamos ter, sim, mais pequenas zonas de banhos de forma a dispersar as pessoas. Na verdade, no pino do verão, tem dias em que a silveira fica inaceitável. Ali a própria zona de banhos nova aqui do Fanal fica cheia. Nós precisávamos ter mais zonas destas para haver menos densidade de pessoas. Eu tenho reparado que a Silveira há dias que as pessoas não podem abrir os braços porque não há espaço para isso. Exato. E portanto nós precisamos de diversificar. Não implica ter mais zonas balneares, mas sim mais zonas, mais particularmente pequenas zonas, em que as pessoas possam com algum sossego ter acesso ao mar. Isso implica também uma mudança nas políticas de gestão da costa. Há problemas complicados que precisam de ser resolvidos a nível do ordenamento do território e das questões de acesso ao mar. Nós temos uma burocracia excessiva e cada vez que se quer fazer, nem que seja mexer uma pedra à beira-mar, parece que estamos, a roubar uma resma de papel para preencher. Não, e parece que estamos a roubar um tesouro qualquer e, portanto, é preciso olhar para isto com olhos de ver. Isto implica uma relação diferente das autarquias com o governo e com o mar, no sentido de nós criarmos mais acessos ao mar e dispersarmos as pessoas. Nós não podemos forçar as pessoas a estarem todas nas mesmas zonas, porque depois criamos problemas de comodidade, problemas de privacidade, problemas de estacionamento, porque os carros ficam todos empilhados naquelas zonas. Por exemplo, o caso dos Salgueiros tem sido sempre todos... A Câmara este ano abriu lá, comprou-se lá um terreno, mas mesmo assim, enfim, é uma semi-solução. Claro. E, portanto, nós precisávamos de mais zonas, de maneira que as pessoas não fossem todas para o mesmo lugar. Presidente, a verdade é que ali a partir de Santa Bárbara e Serreta, Doce Ribeiras, a costa já começa a apanhar ali o Mar Norte, costuma ser mais perigoso, mas a verdade é que para estas zonas, para a Zona Sul, existem N soluções para se abrir zonas para o mar. Muitas pequenas aliás, acho que a própria população já abriu algumas Sim, informalmente já existe. Nós precisávamos de formalizar isto, mas para isso é preciso uma relação diferente com estas questões do mar. E é preciso olharmos do ponto de vista do ordenamento do território com outros olhos para a relação entre as pessoas e o mar durante o verão, porque de facto nós não podemos estar numa ilha em que só temos estas zonas e depois
como o acesso ao mar, ou o acesso aos banhos de mar se popularizou, não podemos pôr a população toda da Terceira em 5 ou 6 zonas, porque obviamente não cabemos todos lá. Presidente, qual é a sua opinião já agora relativamente à zona balnear tarifária, já que existem várias também? Em Ponta Delgada, por exemplo, existem mais do que uma e para quem viaja por aqui e para lá encontra. Eu acho que isso é comercializar um bem que é um bem comum. Eu acho que enquanto nós tivermos dinheiro para fazer funcionar a nossa sociedade sem taxas e taxinhas, não precisamos ir por aí. Os nossos impostos já servem para pagar a manutenção. Já servem para isso e devem balneares. servir para isso. Obviamente que as taxas também podem ter um outro sentido, por exemplo, o que acontece com os parquímetros, que não é por uma questão de ganhar dinheiro, mas sim para garantir rotatividade. Obviamente, se nós não tivéssemos mais espaço e algum dia fosse preciso garantir que as pessoas iam à praia em determinados períodos, deixando espaço para outros, tínhamos que fazer tipo um parquímetro de praia, mas obviamente que isso não é uma questão que deva ser feita. Eu não vejo nenhuma razão, nenhum objetivo para isso. Na Ilha Terceira ainda não há motivos para chegar a esse nesta ponto. altura o que nós precisamos mesmo é criar mais acessos ao mar e espalhar as pessoas ao longo da costa e não os concentrar todos nos mesmos sítios. Presidente, durante este verão a Câmara Municipal elaborou várias campanhas de sensibilização, neste caso para reciclagem, nas zonas balneares, sendo que de alguma forma melhoramos um bocadinho nesse ponto de vista relativamente à limpeza. Nós temos melhorado, mas a nossa orla costeira continua a ter seríssimos problemas. Para além dos problemas que nós próprios causamos, temos os problemas globais que nos chegam aqui. Uma boa parte do lixo que aparece na nossa costa nem sequer tem origem nos Açores, tem a ver com a circulação de plásticos e de outros materiais flutuantes um pouco por todo o Atlântico, que vem aqui encalhar. Certamente algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver a exposição que durante as São Joaninas esteve na Praça Velha, ali na ermida da Praça Velha, e viram que havia ali materiais, porque houve quem se desse o trabalho de identificar a origem, materiais provenientes de países de quase toda a bacia do Atlântico Norte, ou seja, nós recebemos aqui muito lixo vindo das Caraíbas, muito lixo vindo da América, dos Estados Unidos, particularmente dos estados mais a sul. Recebemos aqui lixo que também entra na circulação ali no norte de África e que dá uma volta gigante pelo Atlântico e vem parar aqui. Ou seja, o Atlântico infelizmente tem imenso lixo flutuante que vem encalhar também nas nossas costas, mas isso não nos isenta da nossa própria responsabilidade, já que uma boa parte do lixo que aparece na nossa costa também tem origem cá, particularmente nas ribeiras. Às vezes esquecem-se quando se põe uma coisa na ribeira que se está a pô-la no mar, é uma questão de tempo até que a ribeira corra e leve aquilo lá para baixo e, portanto, a seguir aos dias de chuva mais intensa, quem vai à beira-mar vê a quantidade de coisas que obviamente vieram das ribeiras. Há coisas que são naturais e que não nos devem preocupar, umas canas ou umas ervas, em si isso faz parte da natureza, até é bom para o mar porque estamos, enfim, a fazer circular material orgânico, não tem problema nenhum, mas sacos de plástico, latas e outras coisas não é propriamente matéria que deve aparecer aqui, infelizmente aparece. Por isso estas campanhas têm esse objetivo, chamar a atenção das pessoas para a poluição do mar, e quer do ponto de vista global, ou seja, este é um problema global e nós açorianos também temos que estar atentos a ele e ser parte da solução, e também para o problema local, e mais uma vez lembrar às pessoas que nós temos um excelente sistema de recolha e tratamento de resíduos que precisa de ser bem utilizado. É preciso reciclar realmente. E hoje, por acaso, é Dia Internacional da Limpeza Costeira, que vai ao encontro daquilo que nós falamos, a limpeza costeira que também necessita de voluntários para que essa limpeza seja feita de uma forma mais, digamos que, unânime pela ilha toda, não só em certos locais. O que tem acontecido, felizmente, é que para além das juntas de freguesia que têm zonas costeiras mais alargadas, que costumam organizar de vez em quando operações de limpeza, também é um conjunto de associações que de forma voluntária fazem este serviço. E é de louvar este trabalho e de agradecer, e obviamente que a Câmara Municipal está sempre disponível para ajudar com sacos e outro material que seja preciso para se fazerem estas operações. E elas têm sido feitas, só que infelizmente, voltando um bocadinho atrás, nós temos feito a limpeza nas zonas mais visíveis, naquelas em que tem zonas balneares, ou que tem uma estrada ao pé do mar, ou que tem, enfim, um acesso mais fácil. Mas a verdade é que o lixo está espalhado por toda a nossa costa, mesmo em lugares inacessíveis, em que só de barco a que lá se chega. Ou seja, nós temos um problema muito sério de poluição das nossas costas que precisa de ser visto com alguma atenção. Mas, de qualquer maneira, este dia deve ser lembrado, e fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, em nome do município, pelo trabalho que estes voluntários ao longo do ano fazem em remover resíduos das nossas costas.
Hoje celebra-se o Dia Internacional da Limpeza Costeira, mas este dia deve ser prolongado por mais 364 e melhor, ou 5, dependendo de fevereiro, se tem 29 ou 28 dias. A melhor, ou 6, a melhor limpeza, Ou 6. a melhor limpeza aqui é a prevenção. Nada melhor do que evitar que os resíduos vão lá parar. E, portanto, este dia da limpeza costeira tem que nos lembrar que esta limpeza da costa começa nas nossas casas e particularmente nas nossas ribeiras, nos cerrados à beira das ribeiras. Continua a aparecer sacos de ração e sacos de adubos e outras coisas que tais que nunca deveriam aparecer nesses sítios. Portanto, tudo isto começa muito longe do mar, começa bem no interior da ilha e é importante que as pessoas se lembrem que tudo aquilo que vai para a ribeira potencialmente está aí para o mar. E relativamente ao Concelho de Angra, não há desculpa porque existem N pontos de recolha e N pontos para colocar os respectivos lixos. Aliás, o que nós mais temos são lugares para separar. O que nos está a faltar mesmo é quem separa. Exatamente. Fica aqui também a sensibilização para esse ponto. Presidente, na semana passada decorreu o plenário do mês de setembro, onde foi discutido uma petição que não deixa de ser interessante aqui para o Concelho de Angra, que é elevar São Mateus da Calheta a vila. A verdade é que São Mateus é uma freguesia que muita gente olha para ela como uma vila, já lhe estou a chamar de vila, é uma freguesia, muitos olham para ela como uma freguesia de pescatória, virada para o mar, mas a verdade é que São Mateus tem muito mais para dar e está virada também para a terra, para a agricultura. Sim, e não só. Nesta altura São Mateus qual é o seu ponto de vista sobre isso também? São Mateus tem ali um centro, aquela zona, um centro urbano que já tem uma dinâmica muito notável e ainda bem que assim é. E, portanto, a questão de ser elevada à vila, acho muito bem. Aliás, isto fará do Concelho de Angra o concelho com mais vilas. Nós já temos 2, passaremos a ter 3 vilas, uma cidade de 3 vilas, o que, obviamente, muito nos honra. Esta já não é a reivindicação de agora, penso eu, que São Mateus já vem há algum tempo a reivindicar a Sim, eu creio que esta é uma questão que já se falava há muito tempo e ainda bem que vai ter a sua concretização. Mas esta é uma questão que se prende com outra que tem a ver com a própria cidade de Angra e com os seus limites e com a definição daquilo que é Angra. E essa é uma matéria que também nós precisamos de revisitar e de olhar para ela com alguma atenção, no sentido também de lhe darmos aqui alguma uniformidade no que diz respeito aos limites, até para fins estatísticos e para nós percebermos o que é Angra, porque Angra tem vários limites, tem os limites das freguesias que a compõem, ou seja, nós quando falamos em Angra estamos a falar num território, se nós olharmos para o território, por exemplo, da Conceição ou de São Bento, que vai até bem ao interior da ilha, ou temos a outra Angra, que é da circular para dentro. Depois temos uma Angra administrativa de um decreto dos anos 60 que foi feito numa altura em que ainda não havia a circular e tem um conjunto de reentrâncias que hoje já não fazem qualquer sentido. Portanto, esta também é uma matéria que merecia ser revista. A cidade e dar poderia aqui ser alguma... alargada, por exemplo, a Ribeirinho e a São Mateus. Por exemplo, essa seria uma possibilidade, até porque este território funciona como única unidade urbana e isto daria também uma maior dimensão à nossa cidade. Portanto, há aqui várias matérias, várias questões que não são mutuamente exclusivas, nada impede que uma vila também esteja ligada à cidade. Portanto, isto é uma questão que não tem, digamos, um efeito económico, porque ser vila ou ser freguesia ou ser cidade é apenas uma questão honorífica, mas tem a ver um bocadinho com o ordenamento do espaço e também indiretamente com questões de natureza estatística, quando nós queremos dizer quantos habitantes tem, ou de natureza administrativa, quando se quer fazer medidas que se aplicam a determinada zona urbana, é importante ter bem definido as suas fronteiras. E isso está a faltar na nossa cidade. Presidente, e levando aqui São Mateus, a vila, como referiu, passarão a ser 3, é também gratificante para um município ter 3 vilas, ou seja, quando falamos em vilas, falamos de uma freguesia, digamos que um pouco mais desenvolvida. Sim, e isso traz-nos também alguma gratificação à Câmara. Claro que sim, traz-nos muita satisfação e no nosso caso também leva depois a uma outra questão que tem a ver com a nossa própria história. Nós temos 2 das nossas vilas, mas em particular a Vila de São Sebastião, a vila porque já foi sede de um concelho durante muitos séculos e teve uma vida política e uma vida social extremamente importante e influente, quer a nível da ilha, quer a nível do próprio arquipélago. São Sebastião já foi, de facto, um dos lugares mais históricos deste... Ainda há bem pouco tempo recordamos eu ia dizer deste concelho, não desta ilha, ou mesmo deste arquipélago. O Porto Judeu também foi elevado à vila, embora de forma efêmera, logo nos primórdios aqui do povoamento e da estruturação administrativa da ilha. Aliás, Porto Judeu e São Sebastião tiveram a mesma gênese, a mesma vila, ou seja, foi criada no Porto Judeu, depois
um ano depois migrou para São Sebastião, mas tem a mesma origem, e agora temos São Mateus, que entra por um caminho diferente, que tem a ver com o caminho de desenvolvimento, já não tanto com o caminho da história, embora obviamente quer o Porto Judeu, quer São Sebastião, também tenham os seus centros históricos e a sua atividade social e económica bem desenvolvidos, e que de alguma maneira também, só por si, e mesmo sem recorrer a argumentos de natureza histórica, julgo que justificaria também esta para quem nos classificação. ouve perceber que as vilas são elevadas a vila, mas têm características diferentes, ou seja, há determinadas vias para que isso aconteça. Há dois caminhos, basicamente, um caminho que tem a ver com a história, outro caminho que tem a ver com o desenvolvimento. E neste caso, o São Mateus difere de São Sebastião e Porto Judeu. Difere na gênese, embora eu creio que hoje em dia, quem olha para São Sebastião e olha para aquele centro ali em torno da Matriz, vê uma vila que tem, de facto, uma estrutura urbana típica de uma vila, e diria mesmo que tem um aspecto mais urbano do que algumas das nossas cidades. Portanto, estamos a falar de um território que tem mesmo essa estrutura. O Porto Judeu também, para além de uma boa estruturação urbana, tem uma atividade económica extremamente intensa, e, portanto, nós estamos a falar aqui de 3 vilas que têm realmente uma verdadeira essência enquanto vilas. O Presidente também já lhe está a chamar a vila, já viu? Isto é automático. Claro, é automático. Presidente, pode ser que no próximo mês de outubro tenhamos novidades do plenário que irá decorrer e que irá certamente votar essa proposta, se ela for para a agenda neste caso. Presidente, esta é uma altura onde se começa também já a elaborar planos anuais e orçamentos nos municípios. Que novidades é que já nos pode trazer neste sentido? Nos municípios e nos governos. E a verdade exatamente. É que estes planos e estes orçamentos têm que ser feitos todos em conjunto, de forma que as coisas depois batam certo, porque não há aqui, digamos, fronteiras entre a estrutura orçamental. Nós estamos a falar de dinheiro que é de nós todos nos diversos níveis da governação. E, de facto, no caso da Câmara de Angra, já se começou o processo de preparação para o próximo ciclo orçamental. E, portanto, nós estamos, mais uma vez, a apostar na estabilidade. Portanto, vamos ter um orçamento que deve ficar próximo daquilo que nós estamos habituados, com uma diferença, é que nós temos uma verba muito grande do PRR que vai ter que ser incluída, embora a nossa capacidade de execução no próximo ano ainda seja bastante limitada, porque nós estamos a iniciar um processo que tem a ver com reestruturação de habitação. Portanto, este PRR é para a habitação. E, portanto, nós estamos agora também a estudar a forma de encaixarmos esse dinheiro, e estamos a falar no limite, são quase 90 milhões de euros para 3 anos e meio, e, portanto, temos que fazer aqui alguma ginástica orçamental, neste caso uma boa ginástica, que é termos os recursos, temos depois é que saber afetá-los corretamente. Esse dinheiro do PRR terá que ser investido nesse período de tempo, portanto, e naqueles objetivos. Tem que ser mesmo cumprido, então não há hipótese. Sim, isto não é dinheiro livre, não é dinheiro que nós possamos gastar para isto ou para aquilo, tem a ver com é um dinheiro consignado, tem a ver com um objetivo específico e com um tempo específico, e, portanto, esse é o maior desafio que nós temos no ciclo orçamental que agora se vai iniciar. Vamos ver se conseguimos dar uma boa resposta a esta matéria, mas é uma matéria complexa e exige aqui algum pensamento e alguma programação, sob pena de nós não podermos ter uma boa execução, embora eu não tenha qualquer expectativa que se vai executar esse dinheiro todo, nem nada que se pareça. Portanto, nós vamos gastar apenas uma pequena quantia que seria uma grande quantia para qualquer um de nós, mas uma pequena quantia no contexto relativamente à quantia que vem, à quantia que não vem, a quantia que está autorizada. Portanto, nós temos uma grande quantia contratualizada. Está autorizada não vem nada, só vem as migalhas. Só vem aquilo que nós fomos executando, e, portanto, agora cabe-nos a nós esforçar-nos no sentido de resolver as coisas o melhor possível, e é isso que vamos com certeza fazer. De resto, temos uma redução bastante substancial da dívida, mais uma vez. Este foi um ano em que vários dos empréstimos que nós tínhamos tiveram assim um vencimento grande, são coisas que vinham de há 20 anos Nesse sentido, atrás. A Câmara Municipal de Angra respira relativamente bem. Sim, cumpre aquilo que está contratualizado neste caso. Sim, nós cumprimos, às vezes apetecia pagar mais do que aquilo que está contratualizado, e chegámos à conclusão que não vale a pena, porque os juros são muito pequeninos e, portanto, era um bocadinho de desperdício, mas a verdade é que nós não temos nenhuma dificuldade em pagar aquilo que devemos, e nesta altura já devemos muito pouco. Nós vamos chegar ao fim do ano e a dívida da própria Câmara deve andar pelos 3 milhões de euros, o que é nada quando nós olhamos para autarquia, exatamente. Para orçamentos na casa dos 35 milhões, mais qualquer coisa. Portanto, estamos a falar em quantias pequenas naquilo que é a dívida direta. Nós continuamos a ter uma dívida
que é um bocado maior, na casa dos 7 milhões de euros, mas é uma dívida que nós somos os pagantes, mas também somos os recebedores. Nós recebemos dinheiro do Governo Regional e do IRU para pagar um empréstimo de habitação que foi contraído há 20 e tantos anos atrás, quando se construiu o bairro de Lameirinho e esses outros bairros, e nós estamos a pagar isso, mas estamos a pagar com o dinheiro que recebemos para isso, e portanto não pesa no orçamento da Câmara, é dinheiro que entra por um lado e sai pelo outro, e portanto não tem um efeito... Presidente, relativamente à inflação, e atualmente fala-se muito em inflação, aumentos de preços, custo de vida, a Câmara também está atenta nesse ponto de vista? Nós temos que estar todos atentos nesse ponto de vista, mas também não podemos ir com as modas. É preciso ter aqui alguma sensibilidade. É preciso pensar antes de pôr a mão ao bolso. Sim, eu digo em relação à inflação, aquilo que se disse em relação ao Covid. Não sei se lembra na altura que era preciso medidas daqui e dali. Quem se meter nessas medidas agora tem um problema muito complicado com essas medidas. E nós, felizmente, conseguimos, com bom senso, resolver aquilo que era essencial. Ninguém ficou à fome, ninguém morreu, nem as empresas se afundaram, e chegámos ao fim do Covid sem termos sequelas. E nós precisamos de olhar para a inflação exatamente da mesma maneira, até porque a inflação, estando nós dentro do euro, como nós estamos, até tem alguns aspectos que não são maus. Eu sei que isto é politicamente incorreto, mas vamos pensar um bocadinho. Um dos grandes problemas da inflação é a desvalorização da moeda. Ora, nós estamos no euro, o euro tem estabilidade enorme e a maior parte dos produtos circulam dentro da União Europeia e, portanto, a questão não vem por aí com certeza. A nossa moeda não se vai desvalorizar. Essa está salvaguardada. O que é que isto tem? Qual é o efeito positivo? Nós temos salários que são manifestamente inferiores aos salários do resto da União Europeia. Está na altura de subir um bocadinho. Está na altura disto se repercutir também, obviamente, na produtividade. Nós temos que, para ganhar mais, temos que trabalhar mais, mas acho que isto gera aqui, esta crise, gera também uma oportunidade de nós nos aproximarmos dos outros. Por isso, vamos agir com calma, não vamos começar a fazer boldo, porque os dinheiros públicos não servem para fazer boldos, e vamos olhar a quem precisa, e não vale a pena começar a fazer distribuições, e não vale a pena vir com sugestões perfeitamente doidas de isenções de rendas e outras coisas que tais, porque isso não é o caminho, nem aqui, nem a lado nenhum. A responsabilidade individual mantém-se, e a verdade é que não é descontar naqueles que já pagam quase nada que se vai resolver o problema dos outros todos, porque a inflação infelizmente afeta toda a nossa sociedade, e isto não é apenas aqui uma máquina de dar para que alguém pague. E por isso a Câmara de Angra, com toda a calma, fará como fez no Covid. Estamos atentos. Quem tiver muito mal, nós cá estamos para resolver o assunto, e havemos de resolver com certeza, mas não vamos... De forma ponderada. Não vamos entrar aqui em modas e em pôr a vela ao vento a ver se... Não é esse o caminho, e portanto os senhores do Bloco de Esquerda, eu lamento dizer-lhe que não vai ser. Portanto, o Bloco que apresentou uma proposta sobre um apoio às famílias e às empresas, e o Presidente já lhe fez aqui a antecipação, apesar de não ter estado aqui na agenda especificamente. Presidente, na próxima semana celebra-se também mais uma tolerância de ponto na Ilha Terceira, a segunda-feira de São Carlos, se não estou enganado, portanto a 26... Este ano houve aqui, o Governo Regional resolveu entrar numa generosidade que nós não lhe conhecíamos. Foi a Serreta, é São Carlos e é as Lajes. E as Lajes também, no próximo dia 4. A Ilha Terceira está muito beneficiada de tolerâncias de ponto. Portanto, começamos com festa e para quem começou dizendo que não havia tolerância de ponto nenhuma, houve aqui uma clara conversão. As tolerâncias de ponto foi a pandemia que fez com que não houvesse tolerâncias de ponto, agora elas voltam todas. Presidente, começamos neste caso, voltam com os juros, não é? Portanto, cresceu, e esperamos que cresça em número de população também na respectiva festa. Presidente, começamos pela Serreta, deixo-lhe aqui também, já agora, uma palavra para a segunda-feira de São Carlos, já que nós só falaremos na semana seguinte. Sim, pronto, esperemos que toda a gente aproveite bem o dia de tolerância, aqueles que a têm, porque também é preciso não esquecer que as tolerâncias de ponto têm aqui um certo grau de injustiça. Há tolerâncias de ponto que eu acho que toda a gente as faz, apesar de elas serem para a administração pública. Sim, algumas sim, outras não. Outras portanto, nem há aqui tanto. algum... Enfim, este é um assunto que tem muito que se lhe diga, e portanto devia também ser visto com aquele grau de precaução que estas coisas deviam ter. Mas pronto, ficamos todos felizes por isso, e esperamos que muita gente vá a São Carlos, e esperamos que muita gente aproveite o dia para descansar. Presidente, uma vez mais obrigado por ter estado connosco neste sábado. Quanto a si que nos ouve, tenha a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Obrigado.
Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.